E aí, beleza? A aula de hoje é sobre tensores especiais. Existem também alguns tensores chamados tensores especiais. O primeiro deles é o delta de Kronecker, ou tensor identidade, ou tensor de substituição, que é um tensor de segunda ordem. Então esse tensor delta é dado pelo somatório duplo de delta ij, ei, ej, sendo os componentes delta e j igual a 1 se i igual a j e 0 se i diferente de j. Então, na forma matricial, ele pode ser escrito da seguinte forma: assim, com todos os elementos, ou assim, substituindo os elementos delta e j, que é exatamente igual à matriz identidade. Por isso que esse tensor é chamado de tensor identidade. E por que ele também é chamado de tensor de substituição? Porque ele substitui o índice repetido. Por exemplo, delta ij, vi, vj, como tanto o i quanto o j estão se repetindo, a gente pode substituir o j por i. Então, delta ij, vi, vj é igual a vi, vi, que é igual a vi ao quadrado. Da mesma forma, a gente pode substituir o i por j. Então, delta ij, vi, vj é igual a vj, vj, que é igual a vj ao quadrado. Por exemplo, se eu tiver um delta ij, delta ik, é o i que está se repetindo. Então, eu posso falar que delta ij, delta ik é igual a delta kj. O outro tensor especial é o epsilon de Eddington, ou tensor de permutação, que é um tensor de terceira ordem. Então, esse tensor é igual ao somatório triplo de epsilon e jk, ei, ej, ek, sendo os componentes epsilon e jk iguais a 1 se jk é 1, 2, 3, 2, 3, 1 ou 3, 1, 2, que seria uma permutação par, 0 se i igual a j, i igual a k ou j igual a k, e menos 1 se jk é igual a 3, 2, 1, 2, 1, 3 ou 1, 3, 2, que seria uma permutação ímpar. Então vamos entender o que é permutação par e permutação ímpar e como saber se é igual a 1 ou se é igual a menos 1. Uma das formas fáceis de identificar quanto vale o epsilon é por essa equação. Meio de i menos j, j menos k, k menos 1. Ou seja, para ijk igual a 1, 2, 3, o epsilon 1, 2, 3 é igual a 1. Para ijk igual a 3, 2, 1, o epsilon 3, 2, 1 é igual a menos 1. Somente substituindo nessa equação. Outra forma também, por exemplo, no caso da permutação par ou dupla, basta a gente iniciar com 1, 2, 3, que é a combinação de jk no qual o epsilon é igual a 1, como a gente já viu, e passar o primeiro número para o final de tudo. Então, por exemplo, se a gente começa com 1, 2, 3, passando 1 para trás do 3, fica 2, 3, 1. E passando 2 para o final do 1, fica 3, 1, 2. Então, epsilon 1, 2, 3, epsilon 2, 3, 1 e epsilon 3, 1, 2, todos são iguais a 1. No caso da permutação ímpar ou simples, a gente inicia com 3, 2, 1, que é 1, 2, 3 ao contrário. Então, passando 3 para trás do 1, fica 2, 1, 3. Passando 2 para trás do 3, fica 1, 3, 2. Então, epsilon 3, 2, 1, epsilon 2, 1, 3 e epsilon 1, 3, 2 são iguais a menos 1. Uma forma simples de entender melhor isso é o seguinte: vamos começar, por exemplo, com 1, 2, 3. Então, epsilon 1, 2, 3 é igual a 1. Se você troca o 1 pelo 2, fica 2, 1, 3, que é a combinação na qual epsilon 2, 1, 3 é igual a menos 1. E agora, considerando 2, 1, 3, que a troca já foi feita, se você trocar o 1 pelo 3, fica 2, 3, 1. Então, epsilon 2, 3, 1 é igual a 1. Ou seja, isso significa que se eu fizer uma permutação simples, saindo de 1, 2, 3, por exemplo, eu obtenho o componente epsilon igual a menos 1. Se eu faço uma troca dupla em sequência, ou seja, se eu troco uma vez e depois troco outra vez, eu obtenho um epsilon igual a 1. Isso significa permutação par ou dupla e permutação ímpar ou simples. Se eu troco uma vez, o epsilon é menos 1. Se eu troco duas vezes, o epsilon é 1. E, obviamente, de novo, o epsilon é 0 quando i for igual a j, i for igual a k ou j for igual a k. Além do que eu já falei sobre os tensores delta de Kronecker e epsilon de Eddington, existem relações entre esses tensores muito úteis quando a gente trabalha com álgebra tensorial, e vou mostrar aqui algumas delas. A primeira é no caso de nenhum índice ser igual, por exemplo, epsilon ijk vezes epsilon lmn. O produto desses dois caras é igual ao determinante dessa matriz mostrada. Note que as linhas são dadas pelos índices do primeiro epsilon, por exemplo, a linha 1 é dada pelo índice i, a linha 2 é dada pelo índice j e a linha 3 é dada pelo índice k.
e as colunas são dadas pelos índices do segundo epsilon. A primeira coluna é dada pelo índice L, a segunda coluna é dada pelo índice M e a terceira coluna é dada pelo índice N. Então, resolvendo esse determinante, a gente chega nesse cara aqui. Então, de forma geral, epsilon IJK vezes epsilon LMN é igual a esse cara todo aí. E, obviamente, isso é uma forma geral, por isso que não dá para simplificar mais que isso. No caso de um índice igual, por exemplo, epsilon IJK vezes epsilon LMK, essa forma geral que a gente viu é reduzida para delta IL vezes delta JM menos delta IM vezes delta JL. No caso de dois índices iguais, ou seja, epsilon IJK vezes epsilon IJN, a forma geral é reduzida para 2 vezes delta KN. E note que KN são exatamente os índices que não se repetem. No caso de três índices iguais, por exemplo, epsilon IJK vezes epsilon IJK é igual a 6. E vou deixar para você um desafio. Deduza a relação epsilon IJK vezes epsilon LMK a partir da forma geral, epsilon IJK vezes epsilon LMN. Bom, espero que tenha gostado e até a próxima aula.